All we need is love, yeah, it's all we'll ever need. All we need is love, yeah, it's all we need is all we need is love. All we need is love. Boa noite a todos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Creia que os melhores dias da tua vida ainda estão por vir. Creia que os melhores dias de Deus ainda estão por vir na tua vida. Deus tem o melhor para você. Sejam todos bem-vindos. É muito bom tê-los aqui hoje à noite. Queremos agradecer a presença do seu Olavo e da dona Sérgia, que nos visitam hoje. Ajudar ele, José. Cuidar do teu pai, cara. Isso. Seu Olavo, o seu José e a dona Maria tem bom gosto para escolher nome, né? Seu Olavo, não bonito isso que teu pai tem, Jesus. Deus abençoe e sejam bem-vindos. Também queremos agradecer a presença dos pais da Célia e da Elaine que nos visitam hoje. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Também o Davi, Davi, nos visitando aí, junto com o seu filho. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente também. Deus abençoe a todos vocês. E agora, o nosso pequeno Isaías encontrou um parceiro aí, né? Não está mais sozinho, né? Olha aí. Sempre há espaço para as crianças na igreja. Jesus disse, né? Não impeçam eles de vir a mim. Não impeçam eles de vir a mim. Também queremos mais uma vez parabenizar os pais pelo seu dia. Parabéns a todos os pais aqui presentes pelo Dia dos Pais. Parabéns pelo seu dia. Então, aquele que teve oportunidade de almoçar com seu pai, de visitá-lo, que bom. E aquele que não teve essa oportunidade, fique agradecido a Deus pelas coisas que teu pai fez na tua vida. Irmãos, hoje pela manhã nós meditamos sobre as ações do pai definem o futuro do filho. E olhamos para a vida então de Saul, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 a 2. Então nós olhamos a vida de Saul, que era um projeto de Deus para ser uma resposta positiva para o povo e para os seus filhos. E acabou sendo uma resposta negativa para o povo e para os seus filhos. Então, duas características negativas da paternidade de Saul foi que ele era desequilibrado e um mau exemplo. E acabou sendo uma resposta negativa e trazendo um fim negativo e trágico para os seus filhos. Então, a grande responsabilidade do pai em ser uma resposta positiva para os seus filhos. E hoje à noite eu quero usar mais uma vez o modelo bíblico para falar sobre paternidade e queremos nos focar hoje à noite na vida de Jó. Quero falar sobre o seguinte tema: paternidade responsável. E para este tema eu quero convidá-los para que abra comigo sua Bíblia no livro poético de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paternidade responsável. Livro poético de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Este livro, ele me chama muito a atenção, porque não é um livro que não há ocorrência de grandes milagres, de teofanias, de algo miraculoso acontecendo. Como nós vamos olhar para o livro de Êxodo, e então tem as 10 pragas, tem
o Mar Vermelho se abrindo ao meio. Nós vamos olhar para os livros históricos de 1º e 2º Reis, vamos ver a ação poderosa e milagrosa dos profetas, mas aqui neste livro de Jó, não há nenhuma ação nesse sentido miraculosa, de algo muito grande acontecendo. Mas o que me chama a atenção é o caráter desse homem e como ele sobressaiu diante da dificuldade que lhe foi imposta. O texto diz que ele era de Uz, terra de Uz. A palavra Uz significa firme, e o nome Jó significa voltando para Deus, ou voltado para Deus. Então, a terra dele e o nome dele já traz uma mensagem para nós: permaneça firme e voltado para Deus. A terra de Jó e o nome dele já traz uma mensagem para nós hoje à noite: permaneça firme e voltado para Deus. E em todos os momentos de Jó, o prelúdio, a introdução do livro, diz que ele permaneceu firme e voltado para Deus, em todas as circunstâncias. Então vamos fazer a leitura de Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz assim a boa palavra do Senhor: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que Deus nos abençoe com sua preciosa e poderosa palavra nesta noite. E eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos e vamos falar com Deus em oração. Senhor Jesus, hoje nesse dia tão especial em que celebramos o Dia dos Pais, a importância, a relevância, o significado dos pais da família, nós queremos ouvir a Tua palavra e sabemos que para este tema a Tua palavra tem algo precioso para as nossas vidas hoje à noite. Muito obrigado por cada pessoa que se encontra aqui nesta casa de oração, por cada vida que é permanente aqui nos cultos e pelas vidas que estão frequentando pela primeira vez este culto, Pai. Que o Senhor abençoe a todos aqui, Deus. Nós queremos, Pai, queremos ser abençoados pelas Escrituras Sagradas. Sabemos que a Tua palavra tem poder, Deus, e que o Senhor se revela através da Tua palavra. Por isso, molda a nossa vida através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. O capítulo 1, o prelúdio, a introdução do livro poético de Jó, começa demonstrando os predicados de Jó. O primeiro predicado de Jó, o texto diz que ele era íntegro, um homem íntegro. O segundo predicado de Jó, que ele era justo. O terceiro predicado de Jó, que ele evitava fazer mal. Um homem íntegro, não havia nada no seu caráter que o envergonhasse. Um homem justo diante de Deus. O homem que evitava fazer o mal, ou seja, ele só fazia o bem. E um homem muito rico. Um homem muito rico. O texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Um homem que tinha uma vida financeira muito próspera. Íntegro, justo, evitava fazer o mal e rico. Imagine que símbolo, que modelo, que paradigma de pai para nós. Acho que seria o sonho de muitos filhos ter um pai rico,
evita fazer o mal, justo e íntegro. Mas há um predicado neste livro. Olá, eu não te vi aí, que Deus te abençoe, cara. Mas há um predicado de Jó que não está explícito nesse parágrafo, que quero compartilhar com vocês hoje à noite. A responsabilidade espiritual de Jó. Não está explícito, mas o texto, ou seja, o livro todo de Jó, é notório a responsabilidade espiritual deste pai. E creio, amados, que ser pai é uma das maiores responsabilidades do mundo, assim como ser mãe. Ser pai é uma das maiores responsabilidades do mundo. Entre elas, alimentar. Nenhuma criança vive de vento. Precisa se alimentar. Vesti-la. Uma responsabilidade, dar a roupa para a criança. Vestir a criança dos pés à cabeça, constantemente. E que ainda mais naquela fase inicial, que o corpo dela está em desenvolvimento, está em crescimento, e o número das roupas mudam constantemente. E quando passa para a adolescência, parece que todo adolescente tem pregos nos pés e os calçados não duram. Não duram. E ele sempre quer o calçado mais caro da loja. Eu lembro-me quando ganhava um calçado novo, eu ia para a escola assim, ó, olhando para os pés. A alegria do calçado novo que durava pouco tempo, né? Porque em breve ele voltava arruinado, acabado, e dizia para mim, olha, tem que comprar outro. Eu nem tinha terminado de pagar a prestação daquele ainda. Sustentar. Grande responsabilidade do pai, sustentar a família, sustentar os filhos. E educar. Educar os filhos, dar boa educação, boa formação acadêmica para o filho, e educá-lo também na formação do seu caráter. E creio, na minha ótica, respeito se você pensa diferente, que uma das maiores responsabilidades, é a mais difícil do pai, é investir tempo. Porque a geração anterior a nós, duas gerações anteriores à minha, tiveram poucos recursos. Não sei quantos de vocês, mas eu tive a minha alegria de comer pão com banha. Eram poucos recursos. Então a atual geração, ela quer dar para os filhos tudo aquilo que não tiveram. Só que uma coisa que a geração antiga teve foi tempo de qualidade com seus pais. Saíram para pescar com os pais, saíram para caçar com os pais, saíram para fazer N coisas com seus pais. E hoje, nessa correria que o mundo está, de ter que ter muitas coisas, os pais trabalham dobrado, e pouco tempo há para passar com os filhos. E muitas vezes, Juliana e eu, quando oramos, pensando em possibilidade de Deus nos dar uns filhos, nós pensamos, a gente vai querer filho para quê também, Juliana? Às vezes eu chego muitas vezes 11 horas em casa, da noite, e criança precisa de tempo. Criança precisa de tempo, tem que passar tempo com criança. O filho precisa de tempo. E creio que um dos maiores desafios da paternidade é passar tempo, porque o caráter é formado com aquele que caminha ao seu lado. Aquele que caminha ao seu lado é o que forma o seu caráter. Quando Jesus desafiou os seus discípulos a deixarem tudo o que estavam fazendo para segui-lo, queriam que ele passasse tempo ao seu lado para formar o caráter deles. Então creio que na paternidade um dos maiores desafios é investimento de tempo. E a paternidade responsável é uma das maiores carências do nosso dia. Sem ela a família fica acéfala ou enfrenta gigantescas dificuldades para superar o hiato deixado pela sua ausência, pela ausência paterna. E a minha oração nessa noite é que Deus levante no nosso tempo uma geração de pais responsáveis. O que vamos aprender com este parágrafo das Escrituras Sagradas, do versículo 1 ao 5, é que a paternidade é um chamado à responsabilidade espiritual. A paternidade é um chamado à responsabilidade espiritual. Eu quero compartilhar
à luz desse tema, à luz desse parágrafo, 5 marcas de uma paternidade espiritual responsável. A primeira que vejo na vida de Jó, o modelo a ser seguido. O versículo 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Os filhos de Jó não precisavam buscar um referencial fora das 4 paredes de sua casa. Eles não precisavam buscar um referencial, um modelo, um paradigma a ser seguido fora das paredes da sua casa, fora do seu arraial, fora da sua tenda. Não precisavam buscar na escola, não precisavam buscar na igreja, não precisavam buscar em outros o referencial, o paradigma, o modelo a ser imitado, a ser seguido. Eles tinham no próprio pai. Os filhos de Jó tinham um modelo a seguir. Um modelo a seguir. E estudando esse texto, amados, e esmiuçando esse texto, dissecando ele, garimpando algumas pérolas aqui, esse texto me diminuiu. Porque o diálogo que Deus teve com Satanás é o acusador. A tarefa dele nesse livro aqui é acusar Jó. E Deus diz para ele o seguinte: Satanás, viu meu servo Jó? Não há homem mais íntegro que ele sobre toda a terra. Amados, Jó não tinha nada do seu caráter para se envergonhar. Não havia nada no caráter, na índole, na vida, na intimidade de Jó para envergonhá-lo. Ao ponto do próprio Deus dizer: Satanás, você não vai conseguir acusá-lo de nada, porque ele é um homem íntegro. Sabe o que é você ter que se envergonhar? Lembro-me que fui pregar numa igreja alguns meses atrás, o ano passado. E então eu fico muito nervoso antes de subir ao púlpito. Vou no banheiro mais de uma vez. Então eu cheguei na igreja, a igreja estava cheia. Daqui a pouco eu sabia que eles iam passar a palavra para mim. Me deu vontade de ir ao banheiro. E chegando no banheiro, então, o banheiro das mulheres, dos homens estava desativado. Uma faixa escrita ali, desativado. E tinha uma senhora na porta do banheiro das mulheres, disse: pastor, onde você quer ir? Eu quero ir no banheiro. Ela disse: não, pode usar esse. Mas como é que eu vou usar o banheiro das mulheres? Daí por 2 motivos, né? Primeiro, que eu sou machão, não posso usar o banheiro das mulheres. Segundo motivo, eu vou entrar no banheiro das mulheres e entra uma mulher aí. Não, pastor, eu já estou aqui responsável por isso. Quando um homem entrar ou uma mulher entrar, eu tenho que cuidar para que o sexo oposto não entre. Nós só estamos com o banheiro. Eu estava, se é assim. Então, quando entrei no sanitário, a porta do sanitário não fechava. Aquelas portas de correr, de plástico. Aquela mulher, eu não sei onde ela foi, ela não cumpriu a palavra dela comigo. Não cumpriu a palavra dela comigo. Demorou muito, 2 adolescentes entraram ali. A minha vontade era ir embora da igreja lá. Era ir embora daquele culto. A vergonha que eu passei. A vergonha que eu senti naquele momento. Você fala: mas como é que eu vou para o culto agora? Que vergonha. A moça devia ficar na porta ali, cuidando da porta. Jó não tinha nada do que se vergonhar na vida dele. Nada. Não havia o que vergonhasse o caráter dele. Por isso que esse texto me diminuiu. Há alguma coisa que te envergonhe? Alguma coisa que envergonhe você? Alguma coisa, se alguém souber a teu respeito, vai envergonhá-lo? Alguma coisa que, se teus filhos souberem a teu respeito, irá envergonhá-lo? Será que alguma coisa que, se tua esposa souber a teu respeito, irá envergonhá-lo? Jó era um modelo a ser seguido. Não havia nada que envergonhasse ele. Segunda marca de uma paternidade espiritual responsável: relacionamentos saudáveis. O versículo 4 diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Seus filhos costumavam a dar banquetes em casa e convidavam os outros. Jó cultivou a amizade entre os filhos. O relacionamento de Jó
com os seus filhos e os relacionamentos com seus filhos eram um relacionamento saudável. Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros, e isso só é possível quando os pais inspiram esse princípio no coração dos filhos, de amizade, de relacionamento, de importância dada ao familiar. E eles se reuniam constantemente. E muitas vezes há famílias, amados, que a previsão do tempo é essa: chuva e tempestade sempre. Se reunirem, se preparem. Aí vem temporal, aí vem chuva, aí vem briga, aí vem discussão. E o texto diz que os relacionamentos eram saudáveis, que eles tinham prazer, que eles tinham desejo de se encontrarem. E Jó trabalhou isso no caráter dos seus filhos, para cultivou a amizade com os filhos. Jó certamente não vivia comparando um filho com o outro, despertando neles ciúmes ou inveja. E o que nós mais vemos hoje é pais despertando esse ciúme, essa inveja entre os filhos, valorizando um mais que o outro, tendo um como preferido. E Jó tratava todos com igualdade. Jó investiu na unidade da sua família. Ele se esforçou para que seus filhos vivessem em constante harmonia. Responsabilidade espiritual é cultivar a amizade na família, fazer com que os filhos sejam amigos, criar um ambiente de amizade, um ambiente gostoso na família. Saber que vai ter um aniversário, vai ter um encontro, e todos podem ir para lá, que vai ser um momento gostoso, um momento bonito, um momento agradável, que não haverá brigas, que não haverá litígio. Amados, olha, muitas vezes em enterros, porque é um momento da família se agregar, a família ficar junto também no enterro. Eu já fiz cultos fúnebres, amados, dos familiares brigando, no culto fúnebre, no culto pelo dinheiro. E todos eles eram crentes. Todos eles eram crentes, de todas as mais variadas denominações. Mas falou em dinheiro, agora morreu o papai, e tem um dinheiro aí que eu sei que ele tem, e agora nós temos que dividir esse dinheiro. Parece que quando se fala em dinheiro, se perde a amizade, se perde os valores morais da palavra de Deus. E com Jó não era assim. Ele se esforçou para que seus filhos vivessem em constante harmonia. Os filhos de Jó eram pessoas que aprenderam a celebrar a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. Por isso, pai, valorize a amizade com teu filho. A amizade é algo raro entre pai e filho. É algo raro. É uma raridade hoje o pai ser amigo do filho, o filho ser amigo do pai. De compartilhar as suas dificuldades, as suas lutas. Seja um amigo do teu filho. E filho, seja um amigo do teu pai. Porque assim como você precisa de amigos, teu pai precisa de amigo também. Aproxime-se do teu filho. Viva experiências com ele. Entre para o mundo dele. A primeira marca de uma paternidade espiritual responsável é o modelo a ser seguido. A segunda é um relacionamento saudável. E a terceira marca de uma responsabilidade espiritual é a liderança espiritual. O versículo 5 diz assim: Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Olha o que diz o texto, que Jó mandava chamá-los. A iniciativa para o culto era de quem? De Jó. O pai tinha iniciativa para o culto. O pai tinha iniciativa para o culto. O ensino e o zelo pela formação espiritual de seus filhos não foi um esforço despendido apenas na infância, em todos os momentos, tanto que agora os filhos estão casados, estão vivendo com a sua família, são líderes das suas famílias também, e ele mesmo assim, ele chamava os filhos, possivelmente as noras, os netos, todos eles agregavam ao seu redor e liderava o culto, chamava eles para o compromisso espiritual. Jó continua confrontando, educando, santificando, exortando e abençoando seus filhos, mesmo depois de adultos.
Incrível, incrível a autoridade espiritual deste homem. Ele não abriu o mar vermelho, ele não orou e ressuscitou o morto, ele não curou ninguém de uma enfermidade, mas algo que sobressai ele dos demais personagens da Bíblia foi a forma como ele conduziu a sua família. Acho incrível isso, a liderança que ele tinha sobre a família dele. Ele não abre mão da sua responsabilidade de ser pai e quer inculcar no coração de seus filhos os valores do céu. Por isso chama seus filhos e os santifica, constantemente chamando os filhos para si. Conversava com um senhor agora que já é avô, bisavô já, e ele contava da luta que era para levar os filhos para a escola bíblica de manhã. Então ele disse que sempre a família foi muito talentosa na área da música. Então ele fez o seguinte com a esposa dele: nós vamos armar aqui caixa, microfone aqui em casa. A esposa tocava teclado, ele regia e cantava os hinos. Então nós vamos botar no corredor da casa aqui e vamos cantar com toda altura, até os filhos se levantarem da cama e virem para a igreja. Então todo domingo era aquela música, né? Aquela música, todo domingo aquele hino, até eles se levantarem para ir para o culto. E hoje todos os filhos dele estão extremamente envolvidos, até seus netos, na igreja, porque o pai se esforçou, porque o pai tomou a iniciativa. E o que me chama a atenção muitas vezes é que a iniciativa na família não é do pai, parte do filho, parte de outra pessoa. Quando o texto bíblico nos ensina que um homem tem que tomar a iniciativa, é dele a iniciativa de caminhar com Deus, é dele a iniciativa de conduzir a família de Deus, a família nos caminhos de Deus. Então vamos nesse texto, aprendemos aqui que Jó é um modelo a ser seguido, relacionamentos saudáveis, liderança espiritual, uma liderança espiritual muito forte, muito marcante sobre seus filhos. E a quarta marca da paternidade responsável é a cobertura espiritual. O versículo 5 diz assim: de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Interessante que o texto fala lá no íntimo. Então não havia nenhuma evidência externa de transgressão contra Deus dos filhos de Jó. Então por isso ele dizia: quem sabe, talvez lá no íntimo, porque externamente não havia nada que deixasse evidente a transgressão, o pecado dos filhos dele. Mas ele pensava: quem sabe em pensamento, quem sabe no íntimo eles pecaram contra Deus. Então ele intercedia pelos filhos, ele cobria espiritualmente os filhos. Jó não abria mão de orar pelos seus filhos de madrugada. De madrugada, irmãos. Naquele tempo, o dia iniciava e o trabalho iniciava assim que o sol aparecia. Assim que o sol aparecia, iniciou o trabalho, iniciou o dia. Assim que o sol desapareceu, vamos dormir e acabou. Mas o texto diz que de madrugada, antes de o sol aparecer, ele estava lá intercedendo pelos seus filhos. Antes do dia começar, ele estava orando pelos seus filhos. Ele era um homem de negócios, irmãos. Ele era um homem rico. E o dinheiro dele não caiu do céu, foi fruto de muito trabalho. Ele era rico, tinha muitos compromissos. Um homem de negócio tem muitos compromissos. E muitos compromissos. Tinha uma agenda congestionada. Mas a sua prioridade era levantar de madrugada para interceder pelos filhos. Apesar da sua agenda lotada com seus compromissos, ser um homem de negócios, ele não abria a mão de levantar pela madrugada para orar pelos seus filhos. Ele era sacerdote do lar. A cobertura espiritual, irmãos. Conversava com meu irmão e ele dizendo que sempre de madrugada ele vai no quarto dos meus dois sobrinhos, o Leonardo e o Cauã. Eles vão fazer lá, eu disse: eu vou lá, estão sempre destapados, então eu pego a coberta, cubro eles. Mas cobre eles por quê? Senão eles estão sempre ficando gripados, sempre ficando doentes, e ficam com o nariz congestionado no outro dia de manhã, se eu não cubro eles. Se eles dormem sem a coberta, eles acordam no outro dia com o nariz congestionado.
Então é certo, toda noite de madrugada eu acordo e cubro eles. E eu pensei, essa era a tarefa de Jó, acordar toda madrugada e cobrir os filhos. Toda madrugada levantava e cobria os seus filhos. Cobertura espiritual. E a quinta marca da responsabilidade, da paternidade responsável, é a perseverança espiritual. O versículo 5 diz assim: essa era a prática constante de Jó. Essa era a prática constante de Jó. Constante, amados. Não era apenas um estágio da vida de Jó. Não foi apenas um tempo em que Jó conduziu ele nos caminhos de Deus e depois deixou eles. O texto é muito claro, diz que essa prática era constante, ininterrupta na vida deles. Ele não era apenas um estágio, não foi apenas um momento, não foi apenas um tempo. Por toda a sua vida, Jó intercedeu pelos seus filhos. Por toda a sua vida. O texto é muito claro dizer que os filhos já eram adultos. E ele continuava intercedendo, continuava perseverando pelos filhos. Amados, não pode haver lacunas, não pode haver espaços. A presente geração precisa desesperadamente de pais perseverantes na oração e de pais intercessores. De pais que orem constantemente pelos seus filhos, mesmo na fase adulta, mesmo distante deles, mesmo que eles já estejam criando os seus próprios filhos, eles ainda carecem da cobertura espiritual dos seus pais. E Jó tinha como prática constante na vida dele, investir na vida espiritual dos seus filhos. São adultos, trabalham, ele poderia dizer: terminei, acabou aqui a minha parte. Eles estão trabalhando, todos eles estão casados, estão com a sua vida, mas Jó era constante ainda na consagração dos seus filhos diante do Senhor. Eu me lembro de uma vez eu conversei com uma senhora e ela estava muito feliz que Deus havia agraciado a filha dela com um bom casamento. Ai, pastor, desde que ela nasceu, eu sempre orei para que Deus abençoasse ela com um bom marido. Ai, agora eu estou em paz. Eu disse para ela: não. Por que você sabe alguma coisa dele que eu não sei? Não, não é isso. Agora você tem que orar pelo casamento dela, para que Deus continue fortalecendo o casamento dela. Não acabou a sua parte. Você vai ter que continuar orando pelo casamento dela, para que o casamento dela permaneça em vontade do Senhor. Perseverança espiritual. A paternidade, amados, é um chamado à responsabilidade espiritual muito grande. Carregue as marcas de uma paternidade espiritual responsável. Invista no relacionamento com os teus filhos. Assuma a liderança espiritual da tua família. Não permita que nenhuma outra pessoa assuma o compromisso que é teu. Tome você, pai, a iniciativa de liderar o culto, de liderar a vida espiritual da tua família. Interceda pelos teus filhos. E seja constante na vida espiritual. Seja constante na vida espiritual. Não pense que seu trabalho acabou porque seus filhos estão casados e bem casados, porque agora você é avô. O seu trabalho não continuou, não terminou, desculpa, continua ainda. Você precisa continuar orando pelos seus filhos. Paternidade espiritual responsável. Seja constante na vida espiritual dos teus filhos. Hoje à noite eu quero orar por você, pai. Quero orar pedindo que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, que você continue sendo o pai responsável que você é, que não haja nenhuma lacuna, nenhum hiato dentro da família, que você consiga investir teu tempo e os valores de Deus na vida do teu filho.
Queremos orar pedindo toda sorte de bênçãos sobre a vida dos pais de hoje. Vamos ficar em pé?